Quero desejar a todos uma boa noite. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês que vieram aqui essa noite, não para ouvir o homem, mas para ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração, direcionando a sua vida pessoal e também a sua vida familiar. Ontem nós tivemos a oportunidade de começar a nossa semana de mordomia e para mim, particularmente, não por ser o orador, mas para mim ontem o dia foi uma benção. A noite ontem foi uma benção, né? E hoje nós estamos no nosso segundo dia e nós continuaremos essa programação até o sábado pela manhã, onde teremos o encerramento de acordo com a vontade do Senhor. Então ontem nós começamos a nossa jornada e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos ontem. Quero perguntar para vocês, será que alguém aqui sabe o nome ou o título da nossa semana de oração? Alguém sabe? Ninguém sabe? Tem uma colinha bem ali no telão, ó. Embaixadores do Reino. Quem são os embaixadores do Reino? Diga eu. Eu e você somos embaixadores do Senhor Jesus aqui nessa terra, né? E o embaixador, ele tem que representar bem a corte celestial. Afinal de contas, você não está representando um presidente terrestre, um governador, um presidente da Organização Mundial de Saúde ou do mundo, né, das Nações Unidas. Você está representando o Rei do Universo. E aí a responsabilidade aumenta, né? Porque a gente está representando a Deus e quando as pessoas percebem e olham para nós, irmãos e amigos, como é difícil, não é fácil nesta terra a gente representar bem o nome de Deus. Porque eu e você somos seres humanos. E de vez em quando a gente dá uma vacilada, sim ou não? Às vezes a gente está lá no trânsito, alguém vai lá e dá aquela fechada na gente, né? E a gente dá vontade, né, de xingar ali até a terceira e quarta geração dele, né? É aquele xingamento gospel, né? Porque diz que o crente não xinga palavras do mundo, é o xingamento gospel, né? Seu filho de Baal, de Filisteu, né? Da jumenta, filho da jumenta de Balaão, né? E por aí vai, né? Mas o fato é que a gente tem que sair de casa e pedir a Deus realmente que encha a nossa vida com o poder do Espírito Santo, para que a gente venha ter controle, né, sobre as nossas emoções e sobre as emoções dos outros também. Porque às vezes você está tão tranquilo e vem lá um filisteu para o quê? Para atormentar a sua vida. Às vezes você está lá tranquilinho no teu trabalho, vem alguém lá, parece que vem com o espírito do Satanás, para poder atanasar o teu dia, para azedar o teu dia. E tem gente que parece que é expert nisso. Tem gente que fala assim, tá sorrindo? Tá feliz? Então eu vou estragar. Então tem gente que não está feliz e ele não quer ver outras pessoas felizes. Mas que as circunstâncias desse mundo, ele não vem abalar a tua fé e não vem abalar a certeza que eu e você temos da salvação em Cristo Jesus. Um dia quando Cristo voltar, queridos, Ele vai colocar sobre nós uma coroa. E ali nós seremos coroados, né, como príncipes do nosso rei, que é Jesus Cristo, que é o rei do universo. E ele vai colocar sobre nós uma coroa. Lá em Apocalipse fala que nós iremos receber uma pedrinha branca com um novo nome. E nós iremos também receber veste de justiça, que representa a justiça de Cristo. Você vai estar lá nesse dia para receber essa coroa? Você vai estar lá para Deus falar assim, vinde benditos do meu Pai, e possuir a herança que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Não importa se você vai estar no início da fila, no meio ou no final. O que importa é que você esteja na fila certa, que é a fila que vai estar conduzindo a gente até a Canaã celestial. Amém? Ontem nós falamos, no sentido geral, sobre mordomia cristã, falando sobre embaixadores do reino, mas ontem nós falamos de forma genérica, né? Como os indivíduos deveriam se comportar e como nós deveríamos cuidar para sermos, assim, verdadeiramente embaixadores do Senhor. E ontem nós lemos aqui apenas um texto. Como vocês são pessoas inteligentes, eu tenho certeza que você lembra do texto que nós lemos ontem. Foi só um, né? Qual foi o texto que nós lemos ontem? Mateus, capítulo 6, versículo, que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E hoje nós iremos falar sobre como a família
ela pode se comportar sendo um bom mordomo aqui na terra. As estatísticas revelam que 30% da renda dos brasileiros é gasto com medicamentos. Tem gente em casa que já tem uma caixinha de sapato ou uma gaveta cheia de remédios. Às vezes nem precisa, mas ali para uma emergência, só que tem gente que parece que tem emergência o tempo todo, né? E parece que ele já tem ali uma mini farmácia dentro de casa, né? Uma dor de cabeça, tem um remédio, uma dor de dente, uma dor no pé, né? Uma azia, de tudo ele tem. E essa semana eu estava assistindo uma palestra sobre finanças, e ali a especialista em finanças falou que durante o ano cada brasileiro gasta em torno de um salário mínimo com desperdício de comida. Cada brasileiro gasta em torno de um salário mínimo por ano com desperdício de comida. Aí a pergunta que eu faço para você nessa noite: será que de fato nós realmente estamos sendo bons mordomos de Deus e bons embaixadores de Deus representando o seu nome aqui na terra? Quando há um desperdício de tempo, quando há desperdício do templo, quando há desperdício dos talentos e dos tesouros, que são as 4 áreas da mordomia, eu não sou um bom mordomo e nem serei nunca um embaixador do Senhor. Então hoje a gente vai falar sobre a família que honra a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, e o versículo 9. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Não ouvi nenhuma misericórdia, né? Então está todo mundo com a Bíblia aberta, né? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós estamos nesse momento com a palavra do Senhor aberta. Neste momento, Senhor, esse livro sagrado, queremos pedir ao Deus Espírito Santo que através dele, que o Senhor alcance o nosso coração. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar da gente ouvir a Tua voz nessa noite. E que a gente venha sair daqui na certeza de que tivemos um encontro com o nosso Rei do Universo, o Senhor Jesus. E é nessa promessa que nós acreditamos, em Teu nome nós pedimos. Amém. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, eu quero prestar atenção na mensagem de hoje. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Então, não converse comigo na hora do culto. Fale aí para ele. Porque se você conversar comigo, eu não vou dar atenção a você, porque eu estou prestando atenção na pregação. Tá bom? Então vamos prestar atenção no que Deus tem para nós nessa noite. Família que honra a Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda, né? O povo de Israel, eles eram um povo que vivia praticamente da agricultura. As pessoas ali, eles viviam praticamente do que plantavam, eles colhiam, parte era para a sua sobrevivência e parte daquilo que eles tinham era para o pagamento das suas necessidades financeiras. Quando uma família ela entrava em colapso financeiro, eles tinham que dar aquilo que eles tinham de mais precioso. E o que representava, em primeiro lugar, de mais precioso, era a sua fazenda. E em segundo lugar, era a sua família, que eles entregavam como escravos para poder pagarem a sua dívida. Hoje é um pouco diferente, né? Não sei se no meio de nós tem algum fazendeiro, mas, alguém falou não? Não tem? Não? Mas o fato é que hoje a nossa riqueza ela pode ser contida de outras maneiras, como por exemplo uma casa, carros, motos, né? Jet ski, né? Alguém tem um jet ski? Não levante a mão, tá bom? Depois você me procura que a gente vai conversar. Mas as riquezas hoje do ser humano ela é obtida através ou é retida, né? Ou ela é acumulada através disso. E aí quando você deve a alguém, você utiliza esses meios para poder pagar a sua dívida, quando ela é uma dívida muito alta. Aqui tem um texto que diz assim, honrar a Deus abrange tudo. Quantos acreditam que tudo que você tem pertence a Deus? Levante a sua mão e diga amém.
Então preste atenção no que você acabou de dizer. A casa que você tem não é sua, é de Deus. O carro que você tem não é seu, é de Deus. O dinheirinho que você tem guardado lá na conta não é seu, é de Deus. Então, administre bem aquilo que aquilo que Deus deu para que você não venha entrar o quê? Em crise financeira. Existem várias pessoas em nosso país, várias famílias que infelizmente não conseguem compreender que tudo que nós temos precisa ser consagrado a Deus. E quando nós estamos falando de riqueza, dentro do tema mordomia cristã, nós estamos falando a respeito de tudo. Riqueza não representa somente bens materiais. Afinal de contas, tem pessoas que perdem a saúde em busca do dinheiro e depois o dinheiro não pode trazer a saúde de volta. Por exemplo, tinha uma dupla sertaneja bastante antiga. Acho que vocês não conhecem, não é do tempo de vocês, é todo mundo jovem aqui. Acho que o velho aqui só sou eu que estou falando aqui à frente. Mas tinha uma dupla sertaneja chamada Leandro e Leonardo. Alguém conhece? Já ouviu falar dessa? Né? Hoje só existe o Leonardo, né? O Leandro, ele acabou contraindo um câncer. E ele, naquele tempo, ele estava com muita condição financeira. Mas, infelizmente, o dinheiro dele não pôde trazer a sua saúde. Então, tem muita gente hoje sacrificando família, sacrificando casamentos. Queridos, nenhum sucesso lá fora compensa quando há um fracasso dentro de casa. Nenhum sucesso financeiro compensa quando a sua família está sendo sacrificada. Quando a sua comunhão com Deus está sendo o quê? Sacrificado no altar de Baal. Porque tem gente que se preocupa tanto em ter uma boa vida, e isso não é errado, mas é errado ou você precisa repensar a partir do momento que o tempo que você está utilizando para obter essas riquezas terrenas, essas riquezas materiais, até que ponto não está prejudicando o teu casamento? Tem gente que trabalha tanto que quando chega em casa não tem tempo para os filhos e nem para a esposa e nem para o esposo. Chegam lá na hora de dormir, um procura o outro até mesmo para conversar ou para ter momentos íntimos, e aí um responde, não, eu estou cansado, vira para o lado e dorme. E com isso o casamento vai se desgastando. Mas quando chega no trabalho, todo mundo aplaude. Você foi o campeão desse mês. Parabéns, você abriu outra loja. Parabéns, você comprou outro terreno. Parabéns, você comprou outra casa. Parabéns, e você é o cara, você é a mulher, né? Que é aplaudida por todo mundo. Mas quando chega em casa, os aplausos ele acabam. Por quê? Porque a sua família está sendo sacrificada justamente no altar deste mundo. Do que adianta, meus amigos, nós cuidarmos apenas de uma área da nossa vida, que no caso aqui da mordomia é a questão da fidelidade de dízimo e ofertas, quando nós muitas vezes estamos sacrificando as outras áreas no altar de Baal? Do que adianta quando passa salvas aqui na igreja, no sábado, domingo e quarta-feira, você coloca ali seu dízimos e oferta e deve continuar fazendo, porque isso faz parte da tua adoração. No entanto, quando você chega na sua casa, o seu tempo está sendo sacrificado com aquilo que não agrada a Deus. Eu não estou dizendo que você não deve assistir um filme, que você não deve entreter, que você não deve ter um momento de diversão com a sua família, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente está vivendo numa sociedade completamente viciados em conteúdos hoje que a gente vê oferecido por plataformas de filmes, plataformas de jogos, e com isso as pessoas estão sacrificando aquilo que eles têm de mais importante, que significa adoração e aquilo que significa também tempo. Eu pergunto para vocês, dinheiro você perde aqui, mas amanhã ou depois você pode conquistar novamente. Mas o tempo que você perde diante das coisas desse mundo, será que tem como a gente recuperar? Não tem como a gente recuperar. E tem muita gente que você pergunta assim, meu amigo, como é que está a sua vida com Deus? Pastor, não está muito bem. Por quê? Não queria que o pastor orasse. E se você quer que eu ore por você, nunca me mande uma mensagem ou me ligue e fale assim, pastor, ore por mim, porque eu vou perguntar para você. Você quer que eu ore pelo quê? Pastor, eu não posso falar. Se você não pode falar, eu também não vou orar. Porque nós não oramos por pedidos abstratos, nós oramos por pedidos concretos. Sabe por que a gente tem que ter cuidado naquilo que as pessoas pedem para a gente orar? Vou contar uma história para vocês.
uma certa irmã lá da Bahia, na cidade chamada, não vou mencionar a cidade, porque a gente está gravando ali, depois a gente vai colocar na internet. Mas uma irmã, todas as quarta-feiras, que é o dia que a gente levanta para fazer pedidos, todas as quarta-feiras falava assim: irmãos, eu queria que vocês orassem por uma situação, e eu não vou mencionar a situação porque não é conveniente. E aí os irmãos, por ali compadecer-se da irmã, orava, mas nem sabia pelo que estava orando, mas estava orando. Depois de um tempo, eles descobriram que essa nossa irmã, ela estava orando para que a mulher do vizinho morresse e ela casasse com o vizinho. A mulher estava com câncer, já estava ali numa situação bem complicada, mas a oração dela não deu, e o pedido deveria ser para morrer, mas pedir para Deus, quem sabe, curar, se fosse a vontade dele, né, na verdade. Mas ela estava orando para a mulher morrer, para que ela pudesse casar com o vizinho. E aí, traz esse pedido e a gente está orando em casa e não sabe nem pelo que está orando. Então, a gente precisa, a presença de Deus, apresentar as nossas necessidades, a necessidade da nossa família, porque hoje a gente vê que as pessoas estão destruindo o seu tempo, estão destruindo o seu templo. O nosso país, depois dos Estados Unidos, é um dos países que mais consomem fast food, é o Brasil. O brasileiro gosta tudo de muito rápido, prático, pronto, não gosta de ter trabalho. Com isso, eles estão sacrificando o seu templo. Qual que é o templo? É o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Quando Deus fala para você cuidar da sua família, no que diz respeito à mordomia cristã, a você ser um embaixador do reino, Ele não está dizendo para você cuidar apenas do dinheiro da sua família para saber administrar bem. Essa é uma parte. Mas Ele está falando, o que é que você está colocando no carrinho quando você vai ao supermercado? Às vezes, dentro dos carrinhos de compras, existem mais produtos industrializados do que alimento. Agrotóxicos, corantes, conservantes, e tudo isso sendo lançado aonde? Dentro do corpo. Então, nós adoramos no sábado, na quarta-feira, no domingo, mas durante a semana, durante os nossos dias, estamos o quê? Pecando por outro lado, em não cuidar do nosso corpo. E aí, quando você fica doente, aí você corre para onde? Para o susto. O que é o susto? É o SUS. Porque quando você chega lá, é um susto. Você vai marcar uma consulta, é daqui a 6 meses. A minha sogra, por exemplo, ela tá com câncer na tireoide, marcaram lá para outubro para fazer a cirurgia dela, sendo que ela precisa para agora. Você vai marcar um exame só daqui a 3 meses. Então, para você não ter essa infelicidade, para você não ficar numa fila de espera, porque a fila é muito grande, devemos cuidar do nosso corpo e da nossa família. Você pode perceber, às vezes eu olho assim uma pessoa saindo de casa, uma mãe, lá mesmo na rua que eu moro tem uma mãe, e quando você olha para a mãe e você olha para o filho, os dois são a mesma coisa. A mãe está gordinha e o filho também está gordinho. Por quê? Porque o que a mãe come é o que o filho come. Então, muitas vezes, a gente está jogando para dentro do nosso corpo aquilo que não está glorificando o nome de Deus. Como nós seremos embaixadores do Senhor se a gente não está cuidando do nosso corpo, não estamos cuidando do nosso tempo? No livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 102, Ellen White escreveu o seguinte: quando os irmãos colocam a Deus em primeiro lugar e decidem que a sua casa não mais será desonrada através de dívidas, Deus os abençoará. Eu não vou perguntar aqui quem é que tem dívida, porque provavelmente a maioria de nós temos algum tipo de dívida, não é verdade? Existem aquelas dívidas que são controladas, que está dentro do orçamento, você fez a conta direitinho, cabe no orçamento, mas existem aquelas dívidas que o quê? Extrapolaram, passou do limite. A pessoa ganha um salário mínimo, mas ela compra, é o equivalente a 2 salários mínimos. Aí muda de número todo mês, porque os credores começam a ligar, e aí o número já é diferente. E aí tem muitos pais hoje que já não sabem o que fazer. Estão desesperados porque a dívida está consumindo a sua saúde mental. Todos os meses, ele vai lá e faz a conta, e a conta não bate. Mas eu pergunto para você, quem é que foi na loja lá comprar? Foi a família. Lá em casa, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu gosto de contar algumas historinhas que acontecem lá em casa. Todo mundo aqui gosta de cartão de crédito. Quem gosta de cartão de crédito? Eu gosto, facilita, né?
Ali se o produto, eu perguntar, a vista está quanto? Está esse valor. E a prazo? A prazo é o mesmo valor, a vista vai ser dividido. Tudo bem. Se for assim, eu prefiro a prazo. Mas se vê que o valor vai onerar ali nas parcelas, aí eu vou para a vista. Mas lá em casa, por 2 vezes, nós caímos na malha do cartão de crédito. Naquela tentação de pagar apenas o mínimo da fatura. Isso ali é uma loucura, irmãos. E aí, uma dívida de 300 e poucos reais foi para quase R$1.000. E aí teve que dividir em várias parcelas para que eu pudesse pagar. Paguei o primeiro cartão, fui lá e adquiri outro. E aí caí novamente na tentação, comprei além do que eu ganhava, entrei em dívida e tive que negociar novamente. Até que eu falei para minha esposa, a partir de hoje, das duas uma. Ou a gente continua tendo cartão de crédito, mas antes de comprar a gente avalia, ou a gente não vai ter mais cartão de crédito e só vamos comprar aquilo que podemos. Lá em casa eu tenho 3 cartões de crédito. E graças a Deus, depois que nós oramos a Deus, pagamos nossas dívidas, eu ainda tenho dívida, né? Mas está dentro do meu orçamento. Mas graças a Deus, nunca mais entrei em processo de dívida. Nenhum credor bate na minha porta e nem eu recebo mensagem no celular, nem ligações me cobrando por atraso. Pelo contrário, eu pago antes. Se o vencimento é dia 10, como meu pagamento sempre cai no último dia útil do mês, até o dia 3, já estou pagando. Internet, aluguel, água, luz, pago tudo antes. O dinheiro está lá, então a gente faz esse pagamento. Então hoje, você vê que tem muitas famílias que estão o quê? Sofrendo consequências por escolhas erradas de algum representante da família. Não sei se vocês aqui já teve alguma surpresa desagradável, do marido ou a esposa chegar em casa com algo muito feliz. Amor, comprei um celular novo. Não precisava. Aumentou a dívida da família. Amor, não tem carro. Comprei um carro. Meu Deus, você comprou um carro? A gente não tem nenhuma bicicleta. Você... Não, mas ficaram em 60 meses. 60 parcelas. Chega na primeira e já não aguenta pagar. Foi pela emoção. Então, queridos, a gente tem que o quê? A gente tem que ter muito cuidado, porque isso é uma das ferramentas, ou uma das tentações de Satanás na vida do ser humano. É levar ele a comprar aquilo que não precisa com o dinheiro que ele não tem. Porque cartão de crédito é exatamente isso. É você comprar algo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar quem você não conhece. Isso é cartão de crédito. Você chega lá, a pessoa te trata bem. Não, 10 vezes no cartão de crédito. Mas vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Então veja, a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus, Ele quer que a gente ame a Ele sobre todas as coisas. Para você ser um bom embaixador do reino, para você cuidar bem da sua família, para que você não entre em colapso financeiro, colapso espiritual, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ontem eu falei para vocês que para a gente ser um bom embaixador do reino, e para colocar Deus em primeiro lugar, de acordo com Mateus 6:33, nós precisamos acordar pela manhã, e a primeira coisa que você tem que fazer, depois de abrir os olhos, ir ao banheiro e voltar, é buscar Deus. É ir aos pés de Cristo e colocar a sua vida nas mãos dele. Pastor, mas aí o que é que faz? O senhor acabou de falar de dívida, né? Eu não sei mais o que fazer com a dívida, o que é que eu devo fazer? Primeira coisa que você não deve fazer. Tem gente que sacrifica os tesouros do Senhor para poder pagar as suas dívidas e mesmo assim não consegue. Ele já não consegue pagar as dívidas e ele se torna também infiel nos dízimos e também nas ofertas. Segunda coisa, de acordo com os especialistas, o que é que você tem que fazer? Você vai agora colocar dentro de uma planilha todas as dívidas e começar a pagar a dívida que você pode pagar. Se você pode pagar apenas a menor dívida, pague a menor dívida. Porque tem gente que é assim, não, eu devo R$2.000, mas daqueles R$2.000 está fatiado ali, uma conta de 200, outra de 300, outra de 100, pague aquela que você pode. Terminou de pagar uma, riscou e não compra mais nada. Porque tem gente que está devendo, mas continua comprando. Não, está devendo, paga e não compra mais nada. Por quê? A gente precisa entender que amar a Deus sobre todas as coisas é colocar o dinheiro em segundo lugar. Porque tem gente que faz do seu dinheiro um ídolo.
Tem gente que faz da sua família um ídolo e presta adoração todos os dias a essa pessoa ou a esse objeto ou coisas que a pessoa vai adquirindo, ou recursos que vai absorvendo, que vai adquirindo. Então a gente precisa ter muito cuidado. Travou aí, meu amigo. Precisa ter muito cuidado, porque quando as coisas não estão indo bem dentro do nosso lar, é porque nós estamos falhando nisso aqui, ó. Amor a Deus. Se eu perguntasse para todos vocês aqui, ó, quantos amam a Deus, todo mundo ia levantar a mão. Mas eu pergunto para você, qual que é a maior evidência do amor? São as obras. Não adianta só você dizer para uma pessoa que você a ama. Você precisa o quê? Você precisa testificar através de obras. O marido não pode dizer que ama a esposa dentro do lar, se ele vive traindo ela fora dele. Os pais não podem dizer para os filhos que amam a Deus, se estão sendo infiéis a Deus, nos dízimos, nas ofertas, no seu tempo, não cuidam do corpo. Como é que ama a Deus desse jeito? Não tem como amar a Deus quando a gente está fazendo a nossa própria vontade. A gente tem que parar de agradar o nosso eu e começar a agradar a Deus. Olha só o que é que diz aqui esse texto, 1 Timóteo 5, verso 8. Assim, o próximo age por amor e a missão de ajuda é primeiro com a família, com amor, porque quem não faz a sua família é pior do que um descrente. Tem muita gente preocupada em ajudar pessoas lá fora, mas não está cuidando da família. A primeira instituição, o primeiro cuidado que você deve ter é com a sua família. Esposas, vocês estão cuidando dos seus maridos? Maridos, vocês estão cuidando das suas esposas? Filhos, vocês estão cuidando pais, vocês estão cuidando dos seus filhos? Hoje eu estava vendo uma entrevista, vocês devem ter visto aí um fisiculturista. Ele entrou no apartamento e durante 6 minutos ele agrediu uma médica, sua namorada. E eu estava vendo a entrevista, ela ali já com seu rosto constituído, teve que colocar, parece que placas de titânio no rosto dela. E ela nunca mais ela vai conseguir sorrir e nem piscar. O olho dela fica constantemente aberto por conta da agressão desse homem. E aí uma das coisas que ela falou, que assim me chamou a atenção, ela falou assim, ó, o meu maior erro foi não dar atenção aos sinais. Todo agressor, ele mostra sinais. Nenhuma pessoa comete um feminicídio sem antes apresentar sinais. Sinais estes: é um murro no carro, é um murro na porta, é bater a porta com muita força, é gritar com o parceiro ou a parceira, é ser agressivo no trânsito, brigando com todo mundo, se achando o dono do mundo, até que chega um momento que ele explode e vai contra a pessoa que ele mais ama. É o que está acontecendo. O feminicídio está em alta, infelizmente, no nosso país, de novo. Outra mulher, o ex-jogador de basquete, entrou no elevador e deu 61 socos no rosto da mulher, quebrou o rosto da mulher. Então, queridos, se a gente não cuidar da nossa família, quem é que vai cuidar? A Bíblia fala que se você não cuida da sua família, você é pior do que um descrente. Nós temos aqui um casal que é o Lindomar e a irmã Rosivane, eles são distritais do lar de família. Mas a primeira família que vocês têm que cuidar é de vocês. Para a gente ter condições de cuidar de outras famílias, primeiro eu tenho que cuidar da qual? Da minha. Eu tenho que cuidar da minha esposa. E eu quero perguntar aqui, para as esposas que estão aqui presentes, vocês gostam de ganhar presente, sim ou não? As esposas gostam. Faz quanto tempo que você não dá um presente para sua esposa? Às vezes a gente só dá um presente para a esposa em épocas pontuais, aniversário, Dia das Mães, né? A gente faz isso, né? Mas eu fiz uma experiência lá em casa que eu achei muito interessante. Certo dia eu fui lá no banco e tirei R$90. Uma nota de 50 e duas de 20. Peguei 3 envelopes. No envelope eu coloquei uma nota de 50, no outro envelope eu coloquei uma nota de 20, e no outro eu coloquei uma nota de 20. E fiz um caça ao tesouros lá em casa. Eu falei para minha esposa, o envelope tal, né, que está em lugar tal é para a Elaine. Ela começou a procurar, eu fui dando algumas dicas, está assim, está quente e tal, e ela foi lá e pegou. E as minhas filhas, cada uma foi lá e pegou o envelope de R$20.
Meu amigo, pense no sorriso dessas meninas. Mulheres, vocês gostam ou não gostam de dinheiro? Não é só mulher não, gente, os homens também. Então, de vez em quando, faz um pix lá para tua esposa, para tu ver se tu não vai ficar bem na fita. Cuidar da esposa não é só cuidado emocional, a gente tem que cuidar da saúde emocional, da saúde física, dar carinho, ajudar, dar amor para a nossa esposa, mas de vez em quando faz algo diferente. As nossas mulheres, as nossas esposas, né? Elas amam tanto a gente que às vezes elas não esperam presentes caros. Outro dia minha esposa falou assim: amor, vai lá no mercado e compra tal coisa. Eu fui lá, comprei o que ela estava precisando, porque me pediu, e comprei um sonho de valsa. E coloquei lá dentro do saquinho. Fechei o saquinho, buzinei, está aqui as coisas. Entreguei para ela e fui fazer minhas atividades. Não demorou 5 minutos, ela ligou para mim. Eu acho que é, mulher, que tu tá rindo no telefone? Eu nem contei piada e tu tá rindo. O que é isso aqui dentro da sacola? Eu falei, as coisas que você pediu. Mas tem um bombom aqui. Eu falei, um bombonzinho, eu lembrei de você quando estava no mercado. Atitudes simples como essa mostra que você o quê? Você está pensando na sua esposa lá no mercado, está lá no trabalho, manda uma mensagenzinha, meu amor, como é que você está? Isso é cuidar da família. Mande uma mensagem para o teu filho, meu filho, está tudo bem? Como é que foi na escola hoje? O papai não teve muito tempo de conversar, mas como é que você está? Olhe nos olhos dos seus filhos, cuide da saúde emocional dos filhos. Porque se a gente não cuidar, a Bíblia fala que a gente é pior de quê? Pior de que um descrente. Devemos honrar a Deus cuidando da fazenda, né, cuidando da família. Devemos cuidar daquilo que Deus, Ele colocou para nós administrarmos aqui na terra. Mas, infelizmente, tem muita gente que está se tornando péssimos administradores. Não consegue administrar a renda da sua casa, não consegue administrar o tempo, não consegue cuidar da saúde pessoal nem da família, e toda a família é sacrificada pela irresponsabilidade, muitas vezes, do sacerdote do lar. Deus colocou sobre nós, homens, a responsabilidade de não somente trazer a manutenção para o lar. Tem homem que fala assim, eu já boto comida dentro de casa e é o suficiente. É não, viu? Porque isso aí qualquer homem faz. As nossas esposas precisam muito mais do que o alimento que você coloca lá dentro do armário e na geladeira. Elas precisam de abraço, os filhos precisam de abraço. Tem gente que não sabe nem o que é abraço. Vai para o encontro de casais, um fica de frente para o outro, parecendo aqueles adolescentes. E agora, o que é que a gente vai fazer? Não sabe o que fazer. Porque não é comum se abraçarem dentro de casa, mostrarem afeto. E a gente precisa fazer isso. Porque as famílias hoje, elas estão sendo o quê? Elas estão sendo sacrificadas por falta de administração. O problema não é quanto nós temos, quanto nós possuímos, mas é como nós estamos administrando. Tem pessoas que são pobres financeiramente, mas são ricas de espírito, que vale muito mais do que dinheiro. E tem gente que é cheia da grana, mas é pobre de espírito. Não consegue tirar uma moeda de R$1 para ajudar um pedinte que está ali no meio da rua. Não posso, eu não tenho condição. É sempre assim, a resposta é sempre essa, eu não tenho condição. Então tem pessoas que são pobres financeiramente, se eu falo pobre assim, não estou dizendo de passar necessidade, mas não é aquela pessoa abastada de recurso financeiro, mas é uma pessoa que tem uma fé forte no Senhor Jesus, acredita tanto na volta de Jesus, que se ele voltasse hoje, ela iria para o céu junto com ele. Tem tanta fé em Deus que acredita que mesmo que os problemas que estão enfrentando, Deus vai trazer solução, porque ela confia em Deus, porque tem fé em Deus. Já tem gente que a sua confiança é o quê? É pobre, em que sentido? De espírito. Tem dinheiro para comprar o que quiser, viajar para onde quiser, mas não tem o quê? Não tem o Espírito Santo. E é uma pessoa o quê? Para o reino dos céus, é uma pessoa pobre. Pessoas assim causam prejuízo não somente a ele, mas também à família. Lá no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 20, diz assim, na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo que tem. Eu falei para vocês aqui no início da mensagem, que 30% da renda dos brasileiros é gasto com medicamentos. Mas de acordo com os especialistas, 30% do que nós recebemos deveria ser guardado para uma reserva de emergência. Tem gente que a reserva de emergência é o cartão de crédito. Isso não é reserva de emergência.
Isso é válvula de escape. Você não tem outro meio, você vai utilizar o cartão de crédito. Mas o correto, uma família equilibrada financeiramente, é uma pessoa que consegue todos os meses guardar 30% daquilo que ele recebe. Porque tem gente que o dinheiro entra na conta que ele parece um cupim. Ele come tudo. Não, eu vou comer tudo porque mês que vem eu vou ganhar de novo. E se você for despedido? Ah, tem um seguro-desemprego. E quando acabar o seguro-desemprego? Ah, eu vou arrumar outro emprego. E se não arrumar? E se acontecer uma emergência? Um motor do carro bater, né? Alguém bater no seu carro e não assumir o prejuízo? Uma doença inesperada que precisa ser deslocada para uma cidade diferente. Cadê o dinheiro? Aí vai ter que pedir ajuda das pessoas? É claro que a igreja e nós teremos o maior prazer de ajudar aqueles que precisam. Nós estamos na terra aqui para isso. Mas a gente precisa cuidar melhor daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós precisamos ser sábio e não tolo. Veja só essa imagem. Compro o que não posso, com o dinheiro que não tenho, só para aparecer para os outros algo que não sou. A pior coisa que existe no mundo é a pessoa tentar o quê? Parecer. Eu não estou nem aí se as pessoas olham para mim e veem que eu tenho cara de pobre. Eu não estou nem aí se eu tenho cara de pobre ou se eu tenho cara de rico. O que importa é que eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo toda noite. Por quê? Porque o credor não vai bater na minha porta porque eu estou devendo ele. Porque eu estou pagando direitinho as minhas dívidas. Agora tem gente por aí que vive mudando de casa. Tem gente por aí que o quê? Não consegue perceber que a maior riqueza, ela não é o quê? Muitas vezes visível. Porque tem muita gente que vive o quê? Da ostentação. É do carro, não, o carro é o top de linha, a casa toda planejada, mas está devendo apenas 2 pessoas, a Deus e o mundo. E aí não sabe o que fazer para administrar tudo isso. Veja, abarrotado com cartão de crédito. Olha só essa imagem aqui, ó. Padrão de vida, bom ou ruim? Padrão de vida a gente tem que ser bom. Qual que é o bom? Você tem um carro HB20, por exemplo, eu coloquei aqui 2015. O carro está funcionando perfeitamente, alinhado, balanceado, não está baixando óleo, o carro serve para todas as necessidades, ar-condicionado funcionando, atende a família. Não, mas eu não quero um 2015, eu quero um Corolla 2025, que custa quase 200 mil. Porque ostentação quer mostrar para as pessoas que pode. Será que pode mesmo? Isso não é padrão bom, isso é padrão ruim. Eu tenho que viver dentro da minha perspectiva e dentro daquilo que Deus me proporcionou. Se eu posso ter um carro melhor, mas aquilo não vai onerar, não vai prejudicar o orçamento, tudo bem. Mas o correto mesmo é você o quê? Tem um carro bom? Vai juntando agora todos os meses, para quando você for trocar de carro, você trocar à vista. E não entrar nesses financiamentos bancários que você paga 2 carros. Tem um celular funcionando perfeitamente bem, vai lá e compra o iPhone 54. É porque, não, mas eu quero chegar na escola, todo mundo tem iPhone. Aí vem aquela história, mas você é todo mundo? Não se preocupe em agradar as pessoas, se preocupe em agradar a Deus. É a Deus que nós devemos prestar a nossa adoração, é a Deus que devemos prestar a nossa informação de vida, a respeito da nossa vida e não o outro. Então, meus amigos, a gente precisa cuidar bem da nossa família, porque quando a gente vive uma realidade fora do nosso padrão financeiro, uma família que não consegue ir ali no tertúlia e levar a família para poder o quê? Para poder comer. Por quê? Não, tem dívida, menino. Pai, está precisando de um tênis. Não, não tem como comprar tênis não, você não está vendo aqui esse monte de boleto que eu tenho para pagar? Pai, mas vamos ali no Rio, o pessoal marcou ali, vai ter um programa. Não, não vamos não. Pai, chegou o maná, vamos fazer a lição da escola sabatina. Não, não tem dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro está concentrado apenas o quê? No status. Existem pessoas lá em Brasília, eu já morei em Brasília, durante 12 anos eu morei em Brasília, e tem muitas pessoas lá que vivem um padrão elevadíssimo, mas que não pode. Tem pessoas lá que vendem o almoço para poder conseguir comer a janta. Não se alimenta direito. Não consegue trocar de roupa, sapatos, mas eu tenho um carro do ano. Vai passar, oh, que carrão. E o estômago está lá nas costas, não tem nem como se alimentar direito. Então,
a gente precisa realmente ter esse cuidado, meus amigos. Observe a formiga. Trabalhe não pensando no hoje, mas pensando no amanhã. Mas pastor, mas a Bíblia fala que a gente não deve juntar tesouro. Deus está falando para a gente não juntar tesouros, mas porque esses tesouros, a partir do momento que ele toma o lugar de Deus, ele vai tirar a sua salvação. Mas Deus não falou que a gente não deveria ter uma reserva financeira. Qual que é o trabalho das formigas? Elas vão lá, buscam alimento, buscam tudo que elas precisam e começam a fazer o quê? Estocar, guardar. Porque tem um período da época que elas não têm o quê? Como trazer alimento para dentro do seu formigueiro. Mas a reserva está lá dentro. E aí elas conseguem sobreviver à época de frio, época de escassez. Por quê? Porque se programou. Tem família aí que não viaja há anos. Por quê? Porque tem que pagar a prestação do carro, tem que pagar a prestação da casa, não tem dinheiro para nada. Por quê? Falta de programação. Tudo no seu devido tempo. Outro texto da Bíblia fala assim, ó, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Não sei se no nosso meio existe alguém aqui que é preguiçoso. Mas, gente, eu vou te falar, o preguiçoso, vou te falar, ele é complicado, hein? Se existe uma das coisas que eu não sou, é preguiçoso. Eu trabalho desde 8 anos de idade. Sempre procurei buscar recursos para poder manter as minhas necessidades pessoais e da minha família. E não reclamo, desde 8 anos eu trabalho. Já vendi din-din, já vendi picolé, já vendi plantas medicinais, já vendi livro. Passei 20 anos vendendo livro, de porta em porta, em empresa, através de palestras. Sempre trabalhei, mantive a minha família com dignidade. Mas, queridos, como é que a pessoa vai ter uma vida justa se o pai dentro de casa é preguiçoso? Não fica em nenhum emprego, fica um mês no emprego, muda constantemente. É uma inconstância financeira. E a família acaba pagando por isso. Pela escolha de não querer trabalhar, pela escolha de administrar mal aquilo que ganha. Então Deus coloca para nós diversas riquezas. Só que a gente precisa saber o que? Cuidar. Lá em casa nós temos um combinado. Eu comentei até aqui no sábado com o pessoal, acho que eu comentei aqui, se não estiver enganado, ou foi na pregação lá do Nova Esperança. Mas lá em casa eu fiz um combinado com a minha esposa, mas não é referência para ninguém. Porque quando eu contei essa história, a esposa do outro distrito onde eu estava, ela falou assim, chegou em casa, e aí o marido falou para ela assim, ó, você está vendo lá o que o pastor falou? Que é para você fazer assim. Eu não estou falando para ninguém fazer isso. Lá em casa funciona. Se na sua casa funciona de outra maneira, seja feliz do jeito que você é. Tá certo? Então a experiência de um não deve ser encaixada na vida de outro. Procure a melhor maneira de conviver com a sua família e serem felizes. Mas lá em casa nós combinamos da seguinte maneira. A minha esposa está trabalhando, né? Eu recebo os recursos através do ministério. Juntamos tudo em uma conta só. Pagamos todas as nossas dívidas. E quando é lá para o dia 25, dia 27, está terminando o mês, que ali a gente já tem ali um vislumbre do mês, né, do que nós realmente consumimos, o que sobra, nós dividimos no meio, 50% vai para ela e 50% vai para mim. E aí cada um gasta com as suas necessidades. E lá em casa dá certo. Sempre a minha esposa tem o dinheirinho dela lá para gastar com o que ela gosta, e eu sempre tenho o dinheirinho. Hoje, eu tive a oportunidade de ir no shopping e me presentear, por causa das minhas economias. Fui lá e comprei um terno para mim, que eu estava precisando de um terno. Fui lá e comprei um terno. Mas por quê? Porque tudo estava dentro de onde? Da programação. E lá em casa, pode perguntar para minha esposa, ela não está aqui, tem que falar assim, é fácil eu falar porque a esposa não está aqui. Amanhã ela vai vir. É porque hoje ela tinha uma terapia hoje à noite, não deu para vir no horário do culto, mas amanhã ela vai estar aqui. Chame ela lá no particular e pergunte. Graças a Deus lá dá certo. Mas talvez lá na sua casa não dá certo. Por quê? Porque talvez tenha um membro da família que talvez seja mais amante do dinheiro do que o outro. Essa história, querido, de que meu dinheiro e o seu dinheiro, isso é o quê? Isso é um pensamento capitalista. De que cada um é o seu dinheiro. Não, a partir do momento que vocês se unirem a uma só carne, tudo é dos dois. Eu penso assim. Se você pensa de forma diferente, eu respeito. Mas eu penso que tem que ser assim. Tudo o que eu vou fazer é pensando no bem-estar da minha família.
Se eu vou gastar R$1, eu pergunto para minha esposa, podemos gastar esse real? Podemos. Eu nunca compro algo para mim sem pensar também na minha esposa. Eu não vou lá trocar de celular se o celular da minha esposa está caindo nos pedaços. Se o meu celular está bom, a hora de trocar é o seu e não o meu. Se eu vou numa loja e vou comprar roupa para mim, eu também compro para a esposa. É um vestido, é um sapato, porque elas também precisam. E a gente tem que cuidar da nossa família. Só que existem sacerdotes que não estão sabendo cuidar do seu lar. E a vida da família está em colapso, em todos os aspectos. Financeiro, espiritual, emocional. A vida está em colapso. Se o sacerdote, olhe para mim aqui, sacerdote do lar. Se você não está dando conta de administrar a sua casa, peça para sua esposa fazer isso. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Assim como tem sacerdotes que sabem administrar a sua casa, existem também sacerdotisas também que sabem cuidar. Se é uma mulher de oração, se é uma mulher que tudo que ela vai fazer é baseada nos princípios da palavra do Senhor, norteada pela palavra de Deus. Se é uma mulher que teme ao Senhor e tudo que vai fazer, conversa com a família. Você sabia que nós precisamos conversar com nossos filhos sobre finanças? Explicar para os filhos o que está acontecendo, se podemos avançar, se não podemos, esse mês está apertado. A família precisa saber o que está acontecendo. E tem gente que não compartilha isso. Então, se você não está sabendo cuidar do seu lar, se você não está sendo um bom embaixador, Deus escolheu talvez a sua casa, a sacerdotisa, a mulher. Tem muitas mulheres que são ótimas administradoras. Só que tem muitos homens que são machistas. Não, eu sou um homem da casa, sou eu e acabou. Meu amigo, mas você não está vendo que não está dando certo, você não está conseguindo, deixa pelo menos te ajudar. Não. Não, deixa a mulher te ajudar, ela é tua parceira. Ela é tua companheira para tudo. Então deixa ela te ajudar. Deixa ela opinar, deixa ela te ajudar, porque às vezes o que você não está vendo, ela vê. E aí ela vai ajudar e a família vai prosperar. Porque quando os dois estão pensando na mesma ótica, que é a ótica espiritual, a família prospera. A família vai prosperar espiritualmente e materialmente. Por quê? Porque os dois estão vivendo na ótica do Espírito Santo. O grande problema é que um está vivendo na carne e o outro está vivendo no Espírito. Os pensamentos é uma casa dividida. É uma casa que um pensa em gastar e outro pensa em poupar. Nunca vai dar certo. Os dois têm que pensar da mesma maneira. Se é para poupar, vamos poupar. O que é que vamos fazer? Onde é que vamos investir? Né? Vai investir em título de capitalização, vai investir em ações. Né? Não é colocar o dinheiro na poupança, que é o pior investimento. Coloca lá em renda fixa, em liquidez diária, que já rende todo dia, vai render lá reais, centavos, dependendo do valor, mas está rendendo. Melhor do que a poupança. Pesquise o mercado financeiro, vê se tem alguma coisa que vocês podem investir, mas faça isso juntos. Para que alguém não venha sacrificar, muitas vezes, aquele recurso que os dois guardaram com tanto sacrifício e sacrificar, muitas vezes, aos pés de quem? Aos pés do devorador. Queridos, nessa noite, eu termino a minha mensagem fazendo para você um apelo. Será que você tem sido um verdadeiro embaixador da tua casa? Será que você tem representado realmente Deus, cuidando bem de você mesmo? Porque para a gente cuidar bem da nossa família, primeiro a gente tem que cuidar da gente mesmo. Não adianta você querer cuidar dos outros se você está doente. Não adianta você querer cuidar de um doente se você está doente. Não, mas eu tenho que cuidar dos outros. Não, cuide de você primeiro. Cuide da sua fé, para que você tenha capacidade de cuidar da fé do outro. Cuide da sua vida devocional, para que você possa ajudar a sua família. Se o teu esposo não gosta de fazer o culto familiar, faça com os filhos. E ore a Deus para que Deus converta o coração dele. Se é ao contrário, do mesmo jeito. Se não tem costume de fazer o culto todos os dias, começar o dia com Deus, comece a fazer isso. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Blinde a sua família com o poder do Espírito Santo, de manhã cedo, buscando a Deus e pedindo para Deus proteger sua família dos ataques do maligno. Se não consegue fazer isso de manhã, horário diferente, uma acorda muito cedo, faz o seu culto pessoal, a esposa faz com a família, mas à noite, separe um horário para estar na presença do Senhor, você e a sua família. Porque tem muita gente que, em vez de fazer isso, vai adorar o quê?
a tecnologia, vai para o celular, vai ver vídeos, vai ver filme, porque é mais importante que estar na presença do Senhor. Não existe nada nesse mundo mais importante do que a presença do Senhor na vida da sua família. E a única maneira de Deus abençoar a sua família é quando você honrar a Deus através da sua fé. E a maneira de nós honrarmos a Deus através da nossa fé é quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. A começar por quem? Por mim. Maridos, busque o Senhor de forma pessoal, tenha a sua experiência com Deus. Mulheres, busque a sua experiência pessoal com Deus. O culto da sua família, o coletivo, ele vai ser um reflexo da sua comunhão pessoal. Se os dois buscam a Deus de forma particular, quando vocês se unirem para poder buscar a Deus, o poder de Deus vai ser manifestado naquele culto. Mas se ninguém busca de forma particular, e aí vão buscar de maneira coletiva, as bênçãos de Deus serão limitadas, porque há barreiras que estão impedindo de Deus entrar naquela família. O nosso amigo agora ele vai cantar uma música, e eu queria que você refletisse a respeito da sua vida pessoal e a respeito da sua família. Você está cuidando da sua família? Você está sendo um bom embaixador? Ou você está envergonhando o reino dos céus? Sacerdote, você está cuidando bem da sua família? Se você não está, sacerdotisa, se levante na sua casa. Se manifeste na sua casa, mas não deixe Satanás levar sua família à perdição. Se o homem não está fazendo o papel da casa, faça você e salve a sua família, porque Deus quer salvar a sua família. Deus não quer levar só você para o céu, Deus quer levar a sua família. Deus, quando voltar, Ele quer levar famílias. Ele quer que marido e mulher e filhos estejam de mão dadas, olhando para o céu e aguardando a volta de Jesus, vendo o Senhor Jesus voltar, para poder ser elevado até as nuvens dos céus e morar com o Senhor na eternidade. Enquanto o nosso amigo canta, eu queria que você orasse pela sua família. Orasse aí no banco, intercedesse a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, intercedesse pela sua esposa, pelo seu esposo, intercedesse pela sua família. E peça a Deus para que tenha misericórdia da sua família e que Ele se manifeste na sua vida e na vida da sua família, salvando o seu lar. E se esse for o teu desejo, enquanto ele canta, no final da música, eu gostaria que você ficasse em pé. E se você não está perto da sua família, eu quero que você vá para perto da sua família, porque no final nós iremos orar e consagrar as famílias do Senhor que está aqui presente nessa noite. O que acontecerá? O que vai ser do amanhã? Não dá pra imaginar. Às vezes eu esqueço e deixo de enxergar que estarás comigo se o mal chegar. Tuas mãos, a vida te entreguei. O meu futuro é teu, eu já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que sou em tuas mãos. Não irão durar riquezas materiais, mas eu sei que o teu amor sempre viverá. E hoje eu tenho a paz e descanso em ti, pois eu sei que sempre estás aqui. Estou em tuas mãos, a vida te entreguei.
o meu futuro é teu. Eu já te dei meu coração, estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Quando estou em meio à dor, me acolhe em ti, e aí me torno forte, ó Pai, em tuas mãos. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Sou teu Senhor, estou em tuas mãos. Querido Deus, a única maneira, Senhor, da nossa família te representar bem aqui nessa terra, Senhor, é se nós estivermos em Tuas mãos. Por favor, Deus, dirige a nossa casa, que o Senhor seja o centro da nossa vida e também da nossa família. Existem coisas, Senhor, que precisam ser melhoradas na nossa vida. Não há ninguém aqui, Senhor, que esteja com a vida completamente perfeita. Mas sabemos que o Senhor é capaz de consertar tudo aquilo que está fora do lugar. E nós pedimos ao Deus Espírito Santo que faça o que for necessário para que a nossa família seja uma família funcional, bem ajustada e que represente o Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Que através da nossa família outros possam sentir o desejo de servir ao Senhor como embaixadores do reino. Ao ver a nossa família prosperar espiritualmente, ao ter uma saúde emocional, Senhor, equilibrada, e também, Senhor, por ter também prosperidade material dentro do nosso lar. E é por isso que nós colocamos cada família que está aqui nessa noite em Tuas mãos. E que o Deus Espírito Santo os acompanhe de volta para suas casas. E que o Senhor continue conduzindo os seus pensamentos, as suas ações, para que tudo seja para glorificar o Teu nome. São bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui novamente para o nosso terceiro dia e contamos com a sua presença. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Quando a vontade